Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada logo de início por Donald Trump. Isto numa semana em que os mercados aguardavam pelos dados da inflação da zona euro e dos importantes dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos da América. Mas logo no início da semana, uma notícia do Washington Post que dizia que o Donald Trump poderia não implementar o seu programa de tarifas tão abrangente como aquele que ele começou por anunciar, por divulgar durante a sua campanha eleitoral, levou a algum recuo nos ganhos do dólar e a incentivar inclusive os mercados acionistas, principalmente os europeus, que negociaram de imediatamente em alta. Ora, isso foi imediatamente desmentido e inclusive é uma notícia seguinte da CNN, uns dias depois, dizia que Donald Trump poderia inclusive fazer uma declaração de interesse nacional, de emergência nacional, para inclusive conseguir implementar o seu programa de tarifas às importações dos Estados Unidos para o resto do mundo. Isto enquanto continuou, obviamente, também ainda na dialética sobre o controle do Banco do Canal do Panamá e o controle da própria Groenlândia, que tem vindo aqui a causar algum desconforto dentro dos próprios aliados norte-americanos. Mas, além disso, tivemos esta semana também ainda as minutas da Reserva Federal, isto que acabaram por confirmar que a Reserva Federal irá continuar num ritmo lento de abrandar o seu ritmo de cortes de taxa de juros, ainda assim umas minutas um pouco mais dovish do que o mercado poderia estar à espera, isto inclusive é com, digamos, o influente Christopher Waller, um dos governadores da Reserva Federal, também ele próprio ser bastante mais dovish do que seria de esperar pelos mercados, acreditando que a inflação continua na meta pós 2% e que o Fed continuará a implementar ainda alguns cortes de taxa de juros, tal como as próprias projeções da última reunião assim o apontavam. Mas os mercados estavam, de facto, bastante atentos ao que se ia passando na agenda económica, tanto na Europa como nos Estados Unidos, obviamente que mais nos Estados Unidos, mas começámos por ter, inclusive, os dados da inflação, os mais importantes, digamos, dentro da zona euro, que acabaram por, apesar dos receios que poderiam sair um pouco acima do esperado, com as primeiras indicações, tanto em Espanha como na Alemanha, a saírem um pouco acima do esperado, acabaram por sair em linha com o consenso, ou seja, subindo de 2,2% para 2,4% a inflação total, com a inflação subjacente a manter-se nos 2,7%. Mas, de facto, os mercados estavam mesmo bastante ansiosos, digamos, pelos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ao princípio da semana começaram a ter alguns sinais, como por exemplo o ISM de serviços, em que a componente de emprego até tinha recuado um pouco, contrariamente a todo o resto, já que o ISM saiu acima do esperado, mas, por exemplo, as vagas de emprego subiram bastante mais do que o esperado. Isso deu logo, digamos aqui assim, algum alento ao mercado relativamente aos dados do mercado de trabalho. Mais tarde, os números semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego também caíram para um novo mínimo, 201 mil, mas de facto o mercado estava à espera mesmo do que aconteceria na sexta-feira e os non-farm payrolls deram mais uma surpresa em alta que nos já têm de facto habituado. Depois de uma revisão em baixa dos últimos números para 212 mil, uma revisão ligeira, por assim dizer, os dados acabaram por surpreender. Quando o mercado estava à espera de cerca de 155 mil novos postos de trabalho, acabaram por revelar que a economia norte-americana conseguiu acrescentar 256 mil novos postos de trabalho no mês de dezembro, bem acima do esperado, com inclusive a taxa de desemprego a cair dos 4,2% para os 4,1% e a aceleração média de ganhos salariais, portanto dos salários, a reduzir, digamos,
dos 0,4% do mês anterior para 0,3%. Ora, isto levou de imediato a uma correção nos futuros sobre taxas de juros. A FedWatch Tool mostra agora, ou acabou a semana a mostrar, a probabilidade apenas de um corte até ao final do ano e esse mesmo corte a começar lá mais para o verão, lá mais para junho, com as yields obrigacionistas a subirem para máximos, com os 10 anos este ano, os 10 anos esta semana, a terem terminado acima dos 4,75%, ali à volta dos 4,78%. Claro que os mercados acionistas tiveram aqui assim algum impacto com estas fortes subidas das yields obrigacionistas e as expectativas de cortes de taxa de juros a cair, e levando alguma pressão sobre os mercados que acabaram a semana de facto pressionados, os mercados acionistas. Isso ainda assim não fez com que os mercados europeus não terminassem em alta. O Eurostoxx o 50 foi o que mais ganhou esta semana e terminou, portanto fez a semana a ganhar 2,2%. Já na Ásia, grande parte dos mercados acionistas caiu. Em Hong Kong, o Hang Seng foi dos que mais caiu um pouco mais de 3%. Temos aqui o Nikkei, que caiu esta semana cerca de 1,7%. Claro que nos Estados Unidos foram os mercados mais impactados exatamente por esta subida das yields e este realinhamento, digamos, nos futuros de taxa de juros, em que tivemos o S&P 500, por exemplo, a cair 1,9%, se bem que quem liderou as perdas foi mesmo o Russell 2000, portanto o índice de pequenas empresas, que caiu mais ainda do que 2%. Por cá, por Portugal, o PSI foi, digamos, em contraciclo aos principais índices europeus e caiu mais de 2%, isto com o BCP a liderar os ganhos durante esta semana, subindo quase 4%, mas bastante pressionado com, por exemplo, a EDP Renováveis, que foi a que mais caiu esta semana e caiu cerca de 12%. No mercado cambial, para já nada de novo, o dólar continua a ser o grande líder das divisas a nível global. O índice do dólar subiu esta semana mais cerca de 0,6%, atingiu um novo máximo dos últimos 2 anos, quando chegou aos 110, à volta de 110, ligeiramente abaixo, 109,80. O euro-dólar fez também um novo mínimo dos últimos 2 anos, após os dados dos non-farm payrolls caindo até 1,0210, portanto aqui também um mínimo dos últimos 2 anos. Já dentro das principais divisas, ou das divisas das principais economias, a Libra foi a que mais perdeu. Tivemos aqui o Euro-Libra a voltar a negociar a níveis de 0,84, o que já não se via há cerca de 2 meses, e o Libra-Dólar caiu abaixo de 1,22, o que já não acontecia há cerca de 4 anos. Nos mercados emergentes, das divisas emergentes, de salientar a recuperação de alguma forma do real brasileiro esta semana, que ganhou face ao dólar cerca de 1,8%, enquanto o rand sul-africano foi o que mais caiu e perdeu face ao dólar cerca de 2%. No mercado de commodities, as perspectivas de inflação em alta e as incertezas acabaram por levar a um ganho do ouro em mais de 2%, e as novas sanções norte-americanas e fortes sanções norte-americanas à Rússia e ao mercado petrolífero russo acabou por levar a uma subida dos preços do petróleo, em que o Brent esta semana subiu mais de 4%. A semana que vai começar é uma semana onde mais calma, diria eu, um pouco mais tranquila do que a semana anterior.
a não ser que, obviamente, Donald Trump volte a conseguir abanar o mercado, que é sempre uma possibilidade, mas esta semana os mercados vão estar atentos ao que vai acontecer com os resultados empresariais, mais minutas do Banco Central Europeu desta vez e mais discursos de vários responsáveis, tanto deste lado como do outro lado do Atlântico, e numa agenda económica mais ligeira, em que o principal destaque vai para os números da inflação nos Estados Unidos. Ora, os resultados vão, como sempre, começam com os grandes bancos norte-americanos. Vamos ter, de facto, quase todos os grandes bancos norte-americanos, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, portanto, todos eles, em princípio, com taxas de juros, com yields obrigacionistas a começarem a subir e com as taxas ainda altas, é suposto que provavelmente devemos ter aqui assim alguns resultados, alguns bons resultados, pelo menos é isso que Wall Street estima. Vamos ter ainda as minutas do Banco Central Europeu. A meu ver, não vai haver nada de realmente de surpreendente e deverão continuar a apoiar, digamos, o ritmo de cortes de taxa de juros, um ritmo gradual de cortes de taxa de juros ainda a continuar durante este ano por parte do Banco Central Europeu, onde vamos ouvir certamente mais uma série de responsáveis do Banco Central Europeu e da Reserva Federal, isto nomeadamente relativamente ao Banco Central Europeu. Philip Lane vai estar especialmente ativo durante esta semana em termos de discursos, ele que é o economista-chefe do Banco Central Europeu. Mas, de facto, os mercados irão estar bastante mais atentos em termos de agenda económica aos dados da inflação nos Estados Unidos. Esses dados da inflação dos Estados Unidos deverão mostrar um aumento dos preços a nível mensal na ordem dos 0,3%, com a inflação total a subir de 2,7% para 2,9% e a inflação subjacente a manter-se nos 3,3%. O continuarmos ou seja, o não haver surpresas nestas projeções, neste consenso de mercado, deverá manter, digamos, o status quo tanto em mercados acionistas como no mercado cambial, nomeadamente no dólar. Já aqui uma surpresa, digamos, uma surpresa em baixo poderá levar a uma pequena correção do valor do dólar, que, como nós vemos, ultimamente tem vindo a subir e vai em máximos dos últimos 4 anos, em cerca de máximos dos últimos 2 anos, dos últimos 2 anos. Para esta semana vai ser tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu, por mim, estarei cá de novo na próxima semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!